Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de números inteiros. Esse é o nosso segundo conjunto no nosso estudo dos conjuntos numéricos. Nesse conjunto, nós passamos a ver os números negativos e aí vamos poder aplicar a noção de número negativo e ver que esse conjunto ele é composto pelo conjunto anterior reunido com esses números negativos. Nosso objetivo é ampliar esse conhecimento dos números de uma forma geral, conhecer um conjunto maior e ver a sua aplicabilidade. Nossa aula é a aula 3, né? Vamos falar, né, como eu disse, do conjunto dos números inteiros, e para começar eu tenho aí o exemplo no cotidiano, né, que é falando do clima, né? Diz que muitas cidades da região sul do Brasil são conhecidas pelo clima frio. Um exemplo é a cidade de Urupema, Santa Catarina, onde foi registrada a medida de temperatura de 3 graus abaixo de zero. E foi no início de junho de 2018. Essa temperatura pode ser indicada assim, como vocês estão vendo aí, tem um sinal de menos, tem um 3 e tem essa simbologia aí, uma bolinha, né? Uma bolinha em cima, ao lado do C, né? Esse sinal aqui, ele representa a linguagem que fala de abaixo, temperatura abaixo de zero, certo? Então, como nós já vimos na nossa aula que passa a ideia de número negativo, vimos que temperaturas abaixo de zero são representadas pelo sinal negativo, né? Então, vimos também lá na nossa aula que esta bolinha aqui, quando está ao lado desse C maiúsculo, ela representa grau, né? Grau de temperatura, né? E C, que é a temperatura em graus Celsius, né? Celsius. Então, para representar essa temperatura, nós vimos aí que o número 3 é um número inteiro e negativo. Por que inteiro? Porque ele não apresenta vírgula, né? É um número que não apresenta vírgula, ele está inteiro, não está dividido em partes. A vírgula normalmente é para dizer que um número ele está em parte, né? Ele pode ter uma parte inteira, como por exemplo, se eu dissesse menos 3,5, né? Eu estaria dizendo que eu tenho uma parte inteira antes da vírgula 3 e tenho uma parte decimal, que seria um pedaço de um número, seria a metade de uma unidade, né? 0,5. Bom, por enquanto vamos nos concentrar aqui nos números inteiros negativos, né? O número que tem vírgula será o estudo dos próximos conjuntos. Então, esse número inteiro negativo, ele surge aí para dar resposta a essas situações, né? Situações onde eu tenho uma temperatura negativa, por exemplo. Outra situação é que, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, os números inteiros, né? Com os números inteiros podemos efetuar subtrações que eram impossíveis somente com os números naturais, que foi o conjunto que vimos antes desse, né? Lá, como não aparecia números negativos, então algumas situações não dava para resolver. Então essas situações aqui são os cálculos que eu mostro aqui, ó. Esses cálculos aqui vocês podem perceber que há uma subtração, né? Há uma subtração e eu tenho aqui um número, que é o 3, e depois eu tenho uma subtração com o número 5, né? Reparem que o número menor ele vem primeiro, né? E o número em módulo, olhando o módulo, o número maior vem depois. Então, quando eu tenho aqui uma subtração, né, como eu estou mostrando, onde o número menor vem primeiro e o maior vem depois, isso vai me dar uma resposta negativa, certo? Vamos falar mais sobre esses cálculos. Temos aqui também ó, um número menor, 250, e dele eu estou subtraindo, de 250 eu estou retirando 300. Então está me dando uma resposta menos 50 negativo, certo? Eu falei isso aí também, fica bom de você perceber essas subtrações quando estamos falando, por exemplo, comparando com dinheiro, né? Olha, por exemplo, se você, como eu disse, num outro momento, que se você tiver num banco R$250 e for lá e conseguir retirar, né? Que a subtração é a retirada. Se você consegue retirar R$300 dessa conta bancária, por exemplo, então quer dizer que você ficou devendo ao banco 50. E o ato de dever, né, na matemática é representado aqui pelo sinal negativo, certo? Outra situação é, por exemplo, você não ter nada, né, numa conta bancária, zero,
e ir lá e retirar, né, que é o sinal de menos, e retirar o quê? R$1, por exemplo, né? Então, se você não tinha nada, né, que era o primeiro valor, que é menor, e você tira o 1, né, que é o valor maior, quer dizer que você ficou devendo. Se você não tinha nada e você tirou, claro que isso aí ocorreu um empréstimo do banco, então você agora está devendo ao banco. O mesmo raciocínio é aqui, em 75, né? Supondo que você tem 75 numa conta bancária, e aí retira dessa conta bancária, vai lá e faz o saque, né? O saque quer dizer a retirada, retira 85, quer dizer, você tirou 10 a mais, né? Então quer dizer que esses 10 você ficou devendo, esses 10 que você tirou a mais, e ficar devendo, como eu disse, é o valor negativo. Então essas respostas aí que são valores negativos, que eu também estou mostrando esses mesmos cálculos aqui, ó, né? Estão aí, ó. Então esses valores aí, ó, que deu como resposta menos 2, menos 50, menos 1 e menos 10, né? Esses números são chamados de inteiros, tá aí? Eles são inteiros, tá? E são negativos. Inteiros porque não apresentam vírgula, né? Como dá para ver aí. Essa vírgula que vocês estão vendo aqui, é claro, que é aquela vírgula do português, para separar, né? Como eu falei nos outros, é para separar um número do outro, para não ficar todo mundo junto, né? Então tem um espaço aqui entre um número e outro, que é o espaço normal do português depois da vírgula. Ainda aí falando sobre isso aí, ó, vamos lembrar, né? Lembre-se, o conjunto dos números naturais, é esse aí que nós tínhamos visto, né? Nele você vê que não tem números negativos, né? Começa no zero e vai até infinito. Então, se pegarmos esse conjunto dos naturais e reunirmos, né? Reunirmos com os números inteiros negativos, que foram esses números que vimos aí, né? Números que não têm vírgula e que apresentam sinal negativo, né? Se reunirmos esse conjunto aqui, que eu estou mostrando, que são o zero mais todos os positivos, e aí nós fizermos uma reunião deles, juntar tudo com todos os inteiros negativos que existem, nós obteremos esse conjunto que é chamado, um novo conjunto que é chamado de conjunto dos números inteiros. Você vê que o conjunto leva o nome, né, dos elementos inteiros, né? Prevalece no nome do conjunto os números que são inteiros. Na verdade, ele diz que é o conjunto dos inteiros, porque se você olhar lá para o conjunto, que eu vou mostrar agora, ó, esse é o conjunto, tá? Se você olhar aqui para ele, esses números aí, eles são números que não apresentam vírgula, independente se ele é um número negativo, como esses aqui, ó, ou se eles são números positivos, né? Negativos ou positivos, o interessante é olhar para ele e ver que eles não têm vírgula. A vírgula que vocês estão vendo aí é a vírgula separadora do português, certo? Não pertence a este número. Então, esses números aí são do conjunto dos números inteiros e o conjunto é representado pela letra Z, né? Z porque o criador aí do conjunto, a letra dele, o nome dele começava com a letra Z, é um alemão. E aí, eu aqui estou mostrando o seguinte, ó, essa parte aqui do conjunto Z, né, como eu disse que nós tínhamos reunido os números negativos com o conjunto dos números naturais, ó. Eu estou só mostrando aqui o conjunto, só mostrando aqui embaixo que o conjunto, estou destacando que dentro dele você consegue ver, ó, agora que eu coloquei de verde, você consegue ver que essa parte dele aqui, ó, corresponde exatamente ao conjunto que nós tínhamos estudado antes, que é o conjunto dos números naturais. Está aí dentro, ou seja, é a reunião de dois conjuntos, certo? Vejamos também o seguinte, olha, que agora que temos aí o conjunto Z, há uma observação a ser feita que também já falei, é que esses números positivos, eles tanto podem vir sem sinal, que é o caso aqui em cima, né? Ó. Sem sinal, que eu digo, é o sinal de mais. Ele não está aparecendo aqui, eles são positivos, mas aqui embaixo você consegue, eu já estou colocando os sinais, ó. Eles podem tanto aparecer com o sinal como sem o sinal. Como eu disse na outra aula, o sinal de mais ele pode aparecer como ele não pode, como não também, né? Pode ou não pode aparecer. O que não pode deixar de aparecer é o sinal de menos. Esse é obrigatório, certo? Mas o de mais está aí, vocês estão vendo. Tanto pode aparecer como não, e nós sabemos que é positivo. Lembrando que o zero, ele não tem sinal nenhum, não é verdade? Então nós também podemos, então, vendo isso aqui, né, vendo aí esses números em verde aqui, nós sabemos que eles são os naturais, nós estamos vendo que esse conjunto dos números naturais, ele está aí dentro do conjunto Z agora, né? Está aí dentro.
Quando eu digo que ele está dentro, eu chamo ele de um conjunto menor, que é o subconjunto, certo? Subconjunto que está mostrado aqui, ó. Eu estou dizendo aqui, ó, podemos observar que N é um subconjunto de Z, certo? O que é o subconjunto? É um conjunto menor, né, formado, que está dentro, na verdade, de um conjunto maior. Né? Ele é formado pegando do conjunto maior eu faço um conjunto menor. Então essa palavra subconjunto quer dizer isso, é um conjunto menor ou também igual, né? Igual, pode ter um subconjunto que é igual ao maior, né? Então nós dizemos que ele é um subconjunto de Z, certo? Se ele é um subconjunto, como nós vimos aí, é por quê? Porque ele está contido, né? Está dentro, contido dentro, quando a gente diz isso, né? Está contido dentro de Z. N está contido em Z. E a forma de falar essa palavra está contida através de um único sinal é usando esse C achatado aí, ó. É um C assim, ó. Um C achatado, né? Então, tá aí, estou dizendo que os naturais está contido dentro de Z. Justamente foi a partir desse fato de a gente colocar os naturais dentro dos números, junto com os negativos, que nós formamos o grande conjunto Z, né? Outra forma também que eu gosto de mostrar essa situação é através dessa imagem aí, ó. Onde eu coloco aqui os naturais aqui em cima, como vocês estão vendo, ó, que é esse conjunto aqui, tá? Eu poderia até, como eu estou sempre usando o verde, aí eu poderia já pintar ele de verde, né? E aí aqui, ó, eu mostro aqui embaixo o conjunto dos inteiros, onde você faz uma relação aí com os naturais também, né? Você consegue ver que são os mesmos números, né? Porém, tudo aí, tudo, né? Todos eles formam juntos o grande conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. E inteiros por quê? Porque não apresentam vírgula, né? E também gosto de mostrar aqui no diagrama, vou mostrar esse primeiro diagrama. Olha. Tínhamos estudado até agora, né, na aula anterior, o conjunto dos naturais. Então, quando eu venho aqui e coloco um número natural aqui, como por exemplo o número 1 ou o mais 2, né? Se você olhar assim geometricamente, olhando, olha, um pontinho que está aqui dentro desse conjunto que está aí em azul, que são os naturais, automaticamente esse pontinho está dentro também do círculo maior, que é o conjunto aqui dos números inteiros, né? O 2 é a mesma coisa. Quando eu coloco um 2 aqui dentro, quer dizer que ele é natural? Sim. Nós sabemos que o mais 2 é natural. E ele também é inteiro. Ó. Então mostra que esse ponto que eu coloquei, né, esse pontinho aqui, ó, que representa o número mais 2, ele também está dentro do conjunto dos números inteiros. Aí eu faço uma pergunta, será que vale o contrário? Será que todo número inteiro ele também é um número natural? Porque aqui deu para ver que qualquer número natural que eu colocar, né, ele também vai estar dentro do conjunto dos inteiros. Aí eu vou colocar um número inteiro aqui, ó, negativo, por exemplo. Eu vou colocar o menos 4 na ordem. Na ordem não, perdão. Porque o menos 4 está bem, né, bem antes. Dá para ver que não, né? Quando esse ponto ele é colocado aqui só dentro do conjunto dos números inteiros, ou perdão, dos inteiros, dá para ver que ele não está, este ponto não está dentro do conjunto dos números naturais, né? Ele não caiu aqui dentro desse círculo. Então, na verdade, os números inteiros que são negativos, né? Eles são um exemplo desses números que são inteiros, porém não são naturais, né? Dá para ver isso lá, como acabamos de ver aqui no conjunto. Não tem nenhum número menos 4 aqui no lado dos naturais, né? Ele vai estar aqui, ó, né? O menos 4 vai estar aqui. Beleza? É isso. Então, até agora nós estudamos aí o conjunto dos inteiros, ou dos naturais, que é esse primeiro, que é o menorzinho. Agora estamos estudando o conjunto Z, né, que é os inteiros, e temos mais alguns conjuntos aí. Vocês estão vendo aí que aparece mais esse, né, que é os racionais, mais os reais, mais os irracionais. Né? Só para deixar vocês situados aí de onde vamos chegar, né? Então, voltando àquele menos 3 da temperatura lá do começo da aula, né? Esse menos 3, ele serve para indicar, né, o número menos 3, né, ele é um elemento do conjunto dos números inteiros. Quando eu falo só de um número assim, certo? Sem estar dentro das chaves, ele solto, né? Solto, né? Essa palavra. Ou ele dentro de um parêntese, assim, por exemplo. Quando eu falo dele assim, eu digo que eu estou falando de um elemento, né? E dá para ver que ele é um elemento do conjunto dos números inteiros porque ele está aqui presente. Então, ó,
Menos 3 é um elemento. Menos 2 é um elemento. Menos 1 é um elemento. Né? Menos 3 e menos 2 são elementos. Ou seja, todos que vocês estão vendo, nós estamos vendo aí, são elementos. Né? 0, 1, 2. E para falar de um elemento, né, como o menos 3, por exemplo, nós dizemos assim, ó, a linguagem que diz que um número ele é elemento de um conjunto, nós dizemos que nós usamos esse sinal, que é esse é aí também, meio diferente, né? Esse é, como já tem um traço aí mostrando, ele é lido assim, ó, pertence, né? Então nós estamos vendo aqui, ó, o menos 3, olha o E, pertence, olha o Z, aos inteiros, né? Então menos 3 é um número que pertence ao conjunto dos números inteiros. E esse mesmo menos 3, né? Eu vou dar um zoom aqui, ó. Ele não é um elemento, tá? Eu dei um zoom aqui no não para ficar bem gravado, que ele não é um elemento de quem? Do conjunto dos números naturais, né? Podemos ver aqui que aqui no conjunto dos naturais não aparece um menos 3, aparece um 3 positivo, mas o negativo não. Então, quando um elemento ele não pertence a um conjunto, né? Nós tracejamos aquele E, que é o E de pertence, né? Nós pegamos aqui o E, só o E assim ele pertence. Quando eu tracejo aqui, eu estou negando essa informação. Então agora ele não pertence. Então realmente o menos 3 ele não pertence aos naturais, né? Porque nos naturais nós temos aí apenas números positivos. Então só voltando, ó, menos 3 pertence aos inteiros, que tem número negativo, né? Mas não pertence aos naturais, que é o conjunto que só tem positivos. Tranquilo? É isso. Então, com essas informações, nós já estamos aí habilitados, né, a fazer algumas atividades. Então, nossas atividades são para gravar essas informações, né? São atividades extra, né? E aí, eu até nem coloquei aí a numeração, mas tá. No caderno indique com números inteiros as medidas das temperaturas dadas. Isso aqui é um assunto, né, que já vimos, né, mas ele serve aí para fixar essa ideia de número, dos números inteiros, né, que são tanto positivos quanto negativos. Então, temos aí, ó, 32 graus Celsius acima de zero. Então, essa informação acima passa para mim uma ideia, né? Qual ideia? Aquela ideia do conjunto lá, perdão, da ideia de um número negativo, né? A minha reta não ficou muito reta. A ideia do número negativo é aquela ideia de que eu tenho números tanto positivos quanto negativos dividido pelo número zero, né? Separados, na verdade, né? Separados pelo número zero. Então é isso. Colocando aí o zero, nós teremos aí com 32 graus Celsius, vai ser uma temperatura no lado positivo, né? Que quando nós temos aí em relação à temperatura, a representação ela fica na vertical, né? Abaixo do zero teríamos valores negativos e acima do zero valores positivos. Então 32 graus, como não aparece com o sinal aqui, eu sei que ele é positivo, né? Já sei que é 32. Perdão, aqui como estou falando de graus, só em falar 32 graus não dá para dizer. O que vai dizer que ele é positivo é essa palavra, acima do zero, né? E são os valores aqui positivos acima do nosso zero. Então, a nossa resposta aí é só colocar... Pronto, fica assim, 32 graus, né? Ou mais 32 graus Celsius, agora sim, ou só 32 graus Celsius. A letra B diz, né, para representar 3 graus Celsius abaixo de zero. Então, agora é abaixo de zero. Então, a ideia de abaixo, né, é que é um número negativo. Então, vai ficar assim, vai ficar menos 3 graus Celsius, né? Na hora de representar, sem falar a palavra abaixo, né? A palavra abaixo, ela automaticamente, ela me passa a ideia do sinal. Ó. Eu já escrevo menos 3 graus Celsius, é representado por essa simbologia aqui, ó. O C com uma bolinha aqui, né? Então, 15 graus Celsius positivos, como é que fica, né?
Se é positivo, já é a ideia do acima do zero, né? Mas aí ele já diz positivo, é só colocar o número com o sinal de mais, né? O 15 com o sinal de mais ou sem o sinal de mais. Os dois são positivos, né? E a simbologia de graus Celsius. Agora, 5 graus Celsius negativos. Aí ficou ainda mais fácil, é só colocar o sinal negativo aqui antes do 5, né? E a simbologia aí de graus Celsius, que é essa que eu falei. Então, agora a próxima atividade diz: quais desses termômetros estão indicando medidas de temperaturas negativas, né? Então, aqui, ó, vamos observar cada termômetro desse, dar uma olhadinha nesse primeiro, ó, e vai ter uma noção aqui, ó. Veja que tem uma marcação zero aqui, como eu falei, né? O líquido do termômetro, que é esse líquido vermelho, ele está vindo até aqui, né? Esse líquido ele expande, ele aumenta de volume, né? Como vocês veem aqui na próxima imagem, ó, ele aumenta de volume de acordo com a temperatura. Ele é muito sensível à mudança de temperatura, né? Então aqui a temperatura está em quanto? Dá para ver que ela está em menos 5 graus, né? Tá fácil essa marcação aqui, ó. Tá em menos 5 graus, não tem que pensar muito não. Então assim, aliás, claro, eu deixo, quando eu digo isso, o pensamento é livre, claro, mas eu quero dizer que está fácil, né? Então, é uma temperatura negativa e eu coloco assim, ó, menos 5 graus Celsius. A próxima marcação aqui, dá para ver que o zero está aqui, né? Ó, sempre buscando encontrar o número zero. Dá para ver agora que os próximos valores, até porque, né, aqui tem a marcação negativa, né? No outro também, no outro termômetro tem também. E aí ele está aqui, ó, está marcando um valor aqui, né? Veja, ele está marcando um valor bem no meio, né? Dá para ver que é bem no meio por causa desse traço maior aqui, ó. Então, onde eu tenho 15 e 10, tem dois traços bem grandes, né? E tem um traço aqui que está um pouco menor só, mas dá para ver que ele está na metade, entre 10 e 15. Entre 10 e 15, eu tenho quantas unidades, né? De 10 para chegar em 15, eu tenho 5 unidades. Mas a minha marcação está pegando só na metade do caminho, né? Só na metade. Então, na verdade, até aqui, esse pedacinho aqui, ó, ele é a metade, então, de 5 unidades. Ele é 2,5. Quer dizer o quê? Quer dizer que de 10 que eu já tinha aqui, ó, eu vou subindo, subindo, e quando eu chego nessa marcação, eu somo mais 2,5, fica 10 mais 2,5, que dá um total de 12,5 graus Celsius, né? Mais 12,5 graus Celsius, né? Então, agora aqui é só mostrar, ó, exatamente, mais 12,5 graus Celsius. O próximo termômetro, o mesmo raciocínio, está aí acima de zero, né? O nosso zero está aqui, então o termômetro está marcando aqui, ó. Mesmo raciocínio. O meu valor marcado aí está entre 5 e 10. Ele passou de 5, mas não chegou em 10 ainda. Então, de 5 até 10, nós temos aí 5 unidades, né? Temos 5 unidades, de 5 até 10 total. Mas a minha marcação está nesta aqui, na metade, né? Então, nesta metade aí, a mesma coisa. Vale 2 unidades e meia. Então, o que acontece, né? Que quando eu passei de 5, eu digo assim, ó, eu tenho 5, né? E até aqui eu tenho 5 mais 2 unidades e meia. Então, tem um total de 7,5, né? 7,5, né? Ou mais 7,5 graus Celsius. É isso que vai lá para a nossa resposta. Certo? 7,5 graus Celsius. E por último, o mesmo entendimento, né? Só que agora dá para ver que a nossa marcação está abaixo, né? Abaixo do zero. Ela é uma marcação negativa, né? Você vê que a marcação aqui, ela não chegou... Você veja, ela não está... Se você for lendo de baixo para cima, ela não chegou no 5, em menos 5, né? Ela está aí na metade do caminho até o 5, né? Então, até aqui, né? Do 0 até o 5, mesmo ele sendo negativo, nós, sem falar do sinal, nós dizemos que isso aí são 5 unidades, né? Sem dizer que é negativo ou positivo por enquanto. E dá para ver que até aqui, ó, são 2,5, né? Porque está na metade do caminho, né? Está em 2,5. Aliás, menos 2,5, né? Por quê? Porque está no lado negativo, né? Para baixo são os valores todos negativos. Então, embora não esteja marcando,
Aqui dá para ver que é menos 2,5, né? Por quê? Porque você vem caminhando nos números assim, né? Ó, você vê que aqui o próximo módulo ele vai ser maior, embora o valor real disso aqui seja bem menor, né? São temperaturas bem mais baixas, são bem menores. Então, estou aí com menos 2,5, né? Nessa marcação aqui, ó, nessa marcação ele está com menos 2,5, ok? Graus Celsius. Né? É uma marcação negativa, ou seja, é abaixo de zero. Então, é isso. Faltou aqui só essa partezinha aqui na resposta, né? Menos 2,5 graus Celsius. Ok? Agora, a próxima diz assim, ó. Copie no caderno e escreva pertence, né? Pertence, lembram? Pertence é quando eu vou falar dos elementos. Né? Quando eu vou falar dos elementos do conjunto. Ou vamos usar o não pertence também para falar dos elementos. Né? Tanto pertence como não pertence, nós estamos falando da linguagem de elementos de um conjunto. Então vamos aqui, né? Vocês já acabaram de ver quem são, como são, né? Características dos conjuntos. E aí a nossa pergunta ela diz assim, ó, copie no caderno e escreva pertence e não pertence no lugar do, aí tem um símbolo que parece uma casinha. Então no lugar desse símbolo aí, que parece a casinha, nós vamos colocar um sinal de pertence ou não pertence, de acordo com cada situação. A primeira situação diz aí, ó, menos 12, aí você vai colocar aqui, pertence ou não pertence aos naturais? Então, vou tirar o símbolo e vou colocar aqui na frente. Menos 12 é um número negativo. Nós vimos aí que os números naturais, eles são todos os positivos, não é verdade? Só tem lá números positivos. Então, nós já podemos dizer que este número não pertence. Tá aí, eu já coloquei aqui ao lado, onde tem a resposta, não é verdade? Lembre, só lembrando para vocês uma coisa, ó, os números naturais eu coloco até de verde, para diferenciar dos inteiros que eu estou colocando de azul, né? O nome disso é semiótica, né? Você tem aí uma cor já falando, já dando uma dica, né? Para o seu cérebro já ir se lembrando, né? Que quando eu falei do conjunto dos naturais, que eram só os positivos, eu usei a cor verde, não é verdade? E quando eu vou falar dos inteiros aqui, que é o azul, né, eu usei o azul para dizer que é esse conjunto que tem tanto positivo quanto negativo. Vamos ao próximo, letra B. Zero e naturais. Você vai dizer que pertence ou não pertence, né? Então, tá aqui, zero, aí você vai colocar aqui, pertence ou não pertence? Sim, o zero, ele pertence, né? Nós vimos aí que ele pertence sim aos naturais, então tá aí, só colocar pertence. E o zero pertence aos inteiros? Também vimos, né, que todo número que é natural, né? Todo número, quando, por exemplo, ele está aqui todo dizendo, ó, se zero pertence aos naturais, ele pertencerá aos inteiros também. Por quê? Porque os naturais estão contidos dentro dos inteiros, né? Então, sim, né? Vamos aqui dizer, sim, pertence aos naturais. Ou pertence aos inteiros, né? Z é inteiros. Agora, uma fração aí, ó. Esse número, foi mostrado um número assim desse tipo? Uma fração, um número sobre outro até agora? Então, você vai dizer que ele pertence ou não pertence aos inteiros, né? Se não vimos, né, não foi mostrado, é porque ele não pertence ainda, né? Esse número aqui, 3,33 sobre 4, se nós formos dividir mesmo isso aí, pegar, por exemplo, 3 pontos dividido para 4 pessoas, né, vai dar 0,75. Então, veja que esse número é um número decimal, ele tem vírgula obrigatoriamente dentro do número. E nós não estamos estudando números decimais ainda, estamos estudando inteiros. E esse aqui, 0,75, não é inteiro, ele é como se assim, uma linguagem popular, é quebrado, né? Então, não pertence aos inteiros, tá? Agora temos aí um número, olha que número grande, menos 3.000. Você vai dizer que pertence ou não pertence? Apesar de ser muito grande, ele é negativo e é inteiro. Então, sim, ele pertence aos inteiros, sim, né? Agora tem um número aí muito grande, que é 1.205.378. Muito grande, né? Mas é positivo e é inteiro. Se é positivo, eu posso dizer que sim, ele pertence aí aos naturais, como vocês estão vendo, né? Então, sim, pertence, né? Agora, o próximo, olha aí, um número decimal, né? Como eu disse, dá para ver que essa vírgula faz parte desse número, não tem nenhum espaço aqui, né?
Então, não vimos ainda os números decimais, então não pertence aos inteiros, não pertence aos inteiros. Teria que ser um número inteiro, né? E não um número, como eu disse, popularmente chamado de número quebrado, né? E aí é um número aí, ó, esse número eu já estou colocando já para ir preparando a nossa mente. Olha. É um número formado por dois tipos de número, né? Ele é um número que tem uma parte inteira, sim, mas ele também tem uma parte que não é inteira, que é essa parte em forma de fração. Esse número ele é chamado de número misto. Né? Por que misto? Porque ele envolve um número inteiro mais uma fração. E nós não estudamos fração ainda, né? Ou seja, e a fração ela é um exemplo que as frações normalmente, né, muitas delas geram números decimais, que é o caso dessa daqui, quando em cima da fração, principalmente essa aqui, ó, tem um número menor do que o que está embaixo, que é o denominador. Então, resumindo, nós não vimos esse tipo de número. Esse número, com certeza, não faz parte dos números naturais, certo? Nossa próxima questão, ela é uma questão um pouquinho mais elaborada, porque ela pede para nós termos aí a observação de duas características, né? Duas características. Ela começa dizendo assim, ó. Observe que x pertence a n. Então, ao ver essa simbologia aqui, esse sinal de pertence, eu sei que ela está sendo dito para mim que esse x ele é um elemento que faz parte desse conjunto. Ó, mas se você perceber, não está sendo dito que elemento é esse. Ó, aí, só que tem uma dica aqui, está sendo dito assim, olha, esse x é tipo uma charada. Esse x ele é maior do que o 5. Então, aí você pensa o seguinte, você tem que satisfazer essas duas afirmações ao mesmo tempo. Ele tem que ser natural e tem que ser maior que 5. Aí você lembra, aqui nos naturais, que é esse conjunto, lá só tem números positivos. E eu também sei, agora pela segunda, isso a gente chama de condição, né? A segunda condição aqui é que ele seja maior do que 5. Eu estou impondo uma condição, tá? Eu acho que aqui tem um erro aqui. Isso aqui tinha uma igualdade, ó. Ah, não, perdão, é isso mesmo. Não tinha. Não. Maior do que 5, quem são? Ó? Aí eu já tenho uma resposta aqui embaixo. Ó. 6, 7, 8, 9. Aí ele diz onde para? Não, né? Ele só diz que tem que ser maior do que 5, mas ele não diz. Tem que ser menor do que fulano ou ciclano. Não diz tal número, ele é menor do que tal número. Não, não diz. Então, se ele não diz quem ele é menor, quer dizer que esse conjunto cresce até o infinito. Né? E está aqui, são números naturais, né? 6, 7, 8, 9 números positivos são naturais. Começou no 6, por quê? Porque a segunda condição aqui, ó, era que ele fosse maior do que 5. Então, são naturais e são maiores do que 5, sim. Tá satisfeita as duas informações. Tem mais uma informação aqui, ó. Diz assim, do mesmo modo, se o meu y pertencer a z, então ele está dizendo que esse y não é mais x, né? Esse y ele também é um elemento, por quê? Porque ele usou a simbologia de pertence. Então, ele é um elemento do conjunto z. Se ele é de z, já está me dizendo o seguinte, pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero, pode ser um monte de coisa. Mas aí ele vai e diz depois, ó, mas esse meu z, que é tipo uma charada, né? Ele é menor do que 2. Então, tenho que pegar agora os números menores do que 2, que é quem? 1, né? 1 é menor do que 2, 0 é menor do que 2, e está aqui, ó. Está aqui eles, ó. Menores do que 2. Ó. E como é menor tem que obedecer aquele sentido que eu falei nas aulas passadas, né? O sentido que o sentido crescente é formando números para a direita e o sentido decrescente, né? Decrescente é para a esquerda. Então, se eu quero números menores, eu vou pegando para a esquerda, né? Menores do que 2, né? Aí você vai dizer 1, 0, menos 1, menos 3, menos 2, menos 3. E não disse aonde parava, né? Dizia que só tinha que ser menor do que 2. E aí eu não posso, eu paro por aí. Aí eu vejo só. São números inteiros, né? Dá para ver que 0 é inteiro, ou 1 é inteiro, 0 é inteiro, menos 1, menos 2, menos 3, tá? Então satisfez as duas condições, né, que foram dadas, né, no começo. Que ele fosse um número inteiro e que ele fosse menor do que 2. Com essa informação dá para continuar respondendo aqui, ó, tá? Então, esses dois exemplos aí foi para nos preparar para responder
aqui as próximas, né? As próximas perguntas aqui da letra A, né? Que diz assim, né? Ele dá aí, como eu disse, duas condições, né? Ele diz, ó, vamos escrever agora os conjuntos, né? No enunciado ele fala que nós vamos escrever, né? Os conjuntos formados pelos valores de x em cada item, né? Então, como eu disse, ele é tipo uma charada, né? Tem duas condições aí, né? X pertence aos naturais, ou seja, isso aqui está falando, como eu já disse, são x agora, por ter esse símbolo aí, está dizendo que é um elemento, e não está sendo dito quem é esse x, né? A pergunta, quem é esse x? Eu sei que ele está dentro do conjunto dos naturais, mas lá é um conjunto infinito, que vai do zero ao infinito. Como é que eu, né, vou escrever o conjunto? Não, então tem uma segunda condição. Até eu poderia escrever a questão de César, mas aqui ela limita mais, assim, ela diz, ó, esses elementos aí, x, né, eles são menores do que 4. Tá? Então, quando eu falo em menor, eu vou usar aqui o sentido decrescente. Né? Vou arrumando os meus números no sentido decrescente. Então, eu vou começar pelo 4, né? Ou não. Não vou começar porque se eu fosse para começar por um 4, teria que ter uma igualdade aqui. Né? Teria que ser menor ou igual, mas não é o caso. Tá? Aí diz que é só menor. Menor do que 4, 3. Depois, 2. Né? 1 e 0. Por que eu paro no 0? Porque os números naturais eles só vêm até 0. Então já poderia fechar meu conjunto aqui. Né? E está aqui, isso aí, né? Eu coloco aqui nessa fonte aí já, né? 0, 1, 2, 3. Tá? A letra B diz o seguinte, que eu tenho x pertencente aos inteiros. Quer dizer o quê? Que se é inteiro, ele pode ser positivo, negativo ou pode ser zero. É um conjunto infinito, né? Tanto infinito nos negativos quanto nos positivos. E agora? Então, o agora é o seguinte, esse x pode ser maior do que menos 3, mas também pode ser igual. Está vendo aqui embaixo? Maior ou igual. Quer dizer que eu vou ter os números maiores, mas também vou ter que ter um número igual a quem? A menos 3. Vou ter que ter um igual a ele. Esse sinal, né, que eu estou mostrando aqui, você vê que ele está aí na tela de azul, ele está assim, ó, a barra reta. Né? Pode ser tanto um quanto o outro, viu? Pode tanto ser assim, inclinadinho igual, ó, como ele pode ser assim, esse de baixo ser mais reto, né, mais na horizontal. Então é o seguinte, eu tenho que ter, né, ao montar meus conjuntos, meus números, como ele diz aqui na primeira condição que ele pertence aos inteiros, quer dizer que ele pode ser negativo. Mas eles têm que ser maior ou iguais a menos 3. Então quando ele fala que esse sinal é o de maior, né, quando a pontinha dessa seta está apontando para a direita, quer dizer que ele é maior. Se fosse ao contrário, né, a pontinha da seta apontando para a esquerda, a gente estaria falando de menor. Né? Mas não é o caso. Né? Nosso caso aqui não é falar dos menores, e sim do maior. Tá? Maior. Então, quem é maior ou igual? Se tem um igual, eu já começo com o que é igual. 1 igual a menos 3. E os maiores? Menos 2 é maior, né? Menos 2 é maior, né? Porque nos negativos é o contrário do entendimento, né? Então é isso. É o contrário, né? Você vê o módulo, ele é menor, porém por ser negativo, ele é maior, não é verdade? Então o próximo número maior do que menos 2 será o menos 1, depois um próximo maior 0, depois 1, né? E assim sucessivamente. Né? Depois, como não é dito aonde esse conjunto vai parar, e eu sei que ele é infinito, eu vou parar aí até no 2, tá? E coloca reticências. Agora na letra C nós temos as duas condições, que x pertence aos naturais, né? Então x tem que ser um número aí positivo a partir do zero, e esse nosso x, esse nosso elemento, ele tem que ser menor do que zero. Ó. Então temos aqui ficou um pouco assim, temos que refletir muito, por quê? Nosso elemento, ele pertence aos naturais. Nós sabemos que os naturais começam de zero e o sentido crescente, né, para a direita, né, é esse. 0, 2, 3 e até o infinito. A segunda condição, ela pede que nosso x seja menor do que zero. Então, tomando o zero aqui como referência,
algo menor estaria aqui para o sentido do lado esquerdo, né? E aí, gente, um número menor que zero, pela ordem, seria menos 1. E menos 1 já não faz parte dos naturais, né? Quer dizer que eu não consigo encontrar números menores para zero do que zero e que estejam dentro desse conjunto, que é o conjunto dos naturais. Por quê? Porque nos naturais não existem números negativos, né? Então, nossa resposta fica assim, né? Fica desse jeito. Não existe um valor natural para x, né? Se eu fosse colocar isso numa linguagem de conjuntos, né, que vocês vão ver mais para frente, eu diria que isso aí, essa resposta ela é vazia, né, ela é um conjunto vazio. Mas basta dizer que não existe um valor natural para x, né? Natural por quê? Dentro do conjunto dos números naturais, né? Por isso que tem o nome aí de valor natural, né? Justamente se referindo a que é o conjunto que ele dava como condição que tinha que ter, né? Tinha que ser desse conjunto aí. O próximo diz o seguinte agora, que x agora ele pode ser, né? Ele pertence ao conjunto dos inteiros, né? Então agora você vê que aqui nessa condição de pertencer aos inteiros, agora pode ser sim um número negativo. E vem a mesma informação, inclusive, né? Dizendo que x tem que ser menor do que zero. Ah, e agora sim, ó. Agora eu posso colocar. Por quê? Porque números menores do que zero serão, né? Como eu disse, o sentido de quando eu digo que é menor, é porque é no sentido decrescente, é para a esquerda, né? Todos os menores, números menores, vocês veem que eles estão sempre do lado esquerdo. Então, nós colocaríamos, né? Menor do que zero, menos 1, né? Menos 2, e aí vai, ó, menos 3, e vai até o infinito esse pensamento. Esses números, né, negativos aí, sim, menor do que zero, quer dizer que ele exclui o zero, né? Porque eu não quero zero, eu quero menores do que zero. Então tem que ser menos 1 a partir do menos 1, né? E até o infinito. Por quê? Porque ele não disse onde parar. Foi dito apenas que tinha que ser menor do que zero. Sendo assim, né? Tá aí, nós podemos arrumar nosso conjunto dessa maneira, né? Tá aí, os menores do que zero, indo até o infinito, ok? Então, é isso, pessoal. Essas questões, elas dão a ideia aí do número negativo, a ideia de número positivo e essa ideia de ir unindo essas duas informações que nós temos o conjunto dos números inteiros, né? Então, eu quero agradecer a vocês que ficaram comigo até o final, que estiveram presentes. Também sou muito grato por ter chegado até aqui, né? Concluir essa aula com vocês. Quero desejar tudo de bom para vocês, que fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.